Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Vamos iniciar mais um episódio aqui dessa série, estudando, crescendo com Atos dos Apóstolos. Tem sido uma bênção, tem sido um tempo de vitória, um tempo de crescimento para a nossa vida. Aprofundarmos aqui nos episódios que estão relatados para nós no livro de Atos dos Apóstolos, e tem sido muito edificante para nós. E hoje nós vamos falar de um episódio tão conhecido, de um episódio entre o livro de Atos dos Apóstolos, se não o mais conhecido desse livro, que é o tão famoso dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse dia, né? Fica aí com a gente, vem com a gente mais esse episódio aqui, se assim eu posso dizer, né, dessa série, e vamos crescer nessa palavra aqui. Tem muita coisa bacana pra gente falar. Quero acrescentar aqui algo rico em Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério, no teu conhecimento, não é? Sobre a tua prática diária da palavra do Senhor, e nós vamos aprender um pouquinho mais aqui hoje nessa palavra. Antes da gente começar, como de costume, deixa eu te pedir aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, tá bom? Em nome de Jesus, ativa aí o sininho de notificações para que você possa receber nossos conteúdos sempre que a gente publicar aqui os nossos vídeos, as nossas mensagens, né? Eu tenho feito isso aqui de forma particular, né, crescendo com Atos dos Apóstolos, mas temos também publicado aqui no nosso canal os vídeos dos nossos cultos, né, as palavras pregadas nos nossos cultos. Tem sido uma bênção, Deus tem falado, Deus tem abençoado de uma forma especial, e você se inscrevendo, ativando a notificação aí, o sininho de notificações, sempre que a gente publicar um conteúdo aqui, você vai receber a notificação aí na sua casa, para que você possa acompanhar com a gente aí, né, os nossos vídeos, as nossas mensagens que tanto tem abençoado pessoas, né? Deixa aí o seu gostei também, isso nos ajuda a fazer esse canal crescer, isso nos ajuda para que a gente possa ter um engajamento ainda maior, né? A plataforma entende que quanto mais inscritos, quanto mais gostei, quanto mais comentários esse vídeo for tendo, a plataforma vai entendendo que há um engajamento maior, e aqui na nossa região o nosso canal vai também começar a ser divulgado pela própria plataforma, tá bom, meu irmão? E para você entender, se por um acaso tem gente nova chegando hoje, eu sou grato a Deus, não é? Na última semana temos tido novos inscritos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, que Deus esteja abençoando sua vida e sua família de uma forma especial, não é? E se você está chegando aqui hoje, esse é o primeiro vídeo que você está acompanhando aqui dessa série Crescendo com Atos dos Apóstolos, não é? Essa é uma série que nós decidimos começar aqui para que a gente pegue episódio por episódio do livro de Atos dos Apóstolos, para que a gente possa trazer um comentário aqui, um comentário acadêmico, teológico, mas também algo bem prático para a nossa vida, algo para que você possa ouvir hoje, praticar hoje, ser abençoado hoje e viver, né, a palavra do Senhor, tá bom? E aí, essa é uma série, nós já temos alguns vídeos aqui para trás, né? Temos a introdução, temos falando do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que rendeu para nós aqui 2 vídeos que já estão aí no nosso canal. Se você quiser começar daqui e depois voltar, fique à vontade. Se você quiser interromper esse vídeo aí agora e ir lá na introdução para você entender, pegar os vídeos anteriores, fique à vontade também, faça da melhor forma como for para você, tá bom? O importante é que você está com a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, que Deus esteja falando com você nesse dia, tá bom? E temos também um propósito aqui, né? Se você tiver dúvidas, se você quiser acrescentar algo, fica à vontade para escrever aí nos comentários, nós estaremos lendo, tá? E mais tarde, tendo mais comentários, né, tendo mais dúvidas, nós estaremos fazendo um vídeo somente respondendo as perguntas aí dos irmãos, o que também vai ser um grande prazer para nós, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero que desde já você pegue aí a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aí reservada, pertinho de você, né? Se você vai usar um bloco de notas, pega aí sua caneta, seu papel. Se você vai usar um aparelho extra aí para que você possa também estar digitando, né, algo que você queira
estar anotando aqui no decorrer dos comentários, tá bom? Hoje nós vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos começar aqui e vamos ver até onde a gente consegue chegar, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que é tão conhecida essa passagem, né, irmão? O dia de Pentecostes. Quem nunca ouviu falar sobre o dia de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo. Então, já pegou sua Bíblia aí? Já pegou seu bloco de notas? Já pegou uma garrafinha d'água? Que não pode faltar. Se concentra com a gente aí e vem com a gente crescendo em Atos dos Apóstolos. Abre a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a princípio aqui do versículo 1 até o 4 e depois nós vamos prosseguindo aqui, tá? Vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vamos começar aqui os nossos comentários, né? Como pelo menos a maioria de nós já sabe, essa passagem fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. O que aqui está acontecendo é o cumprimento de uma profecia que havia a respeito desse dia, de que chegaria um dia que Deus derramaria o seu Espírito, né? Então, nós vamos aqui acompanhar algumas promessas. Por exemplo, abra a sua Bíblia aí comigo, para você acompanhar, né? Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Versículo 23 diz assim, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Nós vamos acompanhar aqui algumas profecias a respeito desse dia tão conhecido, não é? Por exemplo, a profecia mais conhecida sobre o dia de Pentecostes, que inclusive Pedro citou lá no seu discurso, após ele ser cheio do Espírito Santo, está lá no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 e 29, né? A profecia é maior, né? Ela vai aqui até o versículo 32. Podemos ler tudo, né? Ia ler só o 28 e o 29, mas podemos ler tudo aqui. Mas, vamos lá. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, que diz assim para nós: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, uma das profecias mais conhecidas sobre o derramamento do Espírito Santo é essa que nós acabamos de ler, Joel, né? Que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, disse o Senhor. Nós vamos ler também uma profecia em Isaías. Isaías, capítulo 44. É bom, né, irmão, estudar a Bíblia? É bacana. Você vai ligando as profecias, vai entendendo, né, tudo aquilo que Deus falando, vem ligando palavra por palavra e vem crescendo em conhecimento. É muito interessante para a vida do crente, né? Isaías capítulo 44, versículo 3.
Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma profecia que remete aí ao derramamento do Espírito Santo. Vamos para Mateus capítulo 3. Nós entendemos que, nós lemos a passagem que o Espírito Santo foi derramado. Mas eu quero trazer para você aqui esse conhecimento de que havia essa profecia a respeito desse dia. Já vimos aqui algumas profecias, Provérbios, Isaías, Joel. E agora nós vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 11. Onde o João Batista agora libera uma profecia a respeito do Espírito Santo. Quando ele diz aqui, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais uma profecia a respeito do batismo com o Espírito Santo. Vamos para mais uma palavra, essa que o próprio Jesus liberou. Lá em Lucas capítulo 24. Vai acompanhando comigo aí, irmão. Vai abrindo a sua Bíblia. Lucas capítulo 24, versículo 49. Mais uma profecia a respeito do Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós vamos agora lá para Atos dos Apóstolos. Ou melhor, antes da gente chegar em Atos, abre aí no livro seguinte, João, capítulo 7. Essa profecia aqui então vai te fazer entender ainda mais sobre o derramamento do Espírito Santo. Ó, João capítulo 7, versículo 37, que vai dizer aqui, ó: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E olha aqui o versículo 39, ó. Isso disse ele do Espírito. Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então vamos entender aqui o momento dessa palavra que Jesus liberou, dessa profecia que Jesus liberou a respeito do Espírito Santo. Jesus está na festa, né? E Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber. Então aqui Jesus ainda está falando, ó, vai chegar o dia que vocês vão receber. Que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Então nesse dia aqui de João 7, Jesus está liberando a palavra. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Mas ele está liberando, olha, vocês vão receber, não é? E aí o interessante aqui, né? Ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos entender isso daqui? Aqui está falando, né, que Jesus ainda não havia sido glorificado e por conta disso o Espírito Santo ainda não havia sido dado. E aqui no Atos 2, quando a gente chega em Atos 2, Jesus já foi glorificado. E aí chega o dia do cumprimento da promessa. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, para a gente construir aqui o nosso pensamento, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você vai ver Jesus mais uma vez reforçando a promessa do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Lembra? João 7,39 diz que o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então até aqui, até Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o Espírito Santo ainda é uma promessa. Por quê? Jesus ainda não havia sido glorificado. E o que seria Jesus ser glorificado? Seria Jesus ser levado de volta aos céus, né, tendo o seu corpo transformado em um corpo de glória.
Aqui Jesus foi glorificado. Onde? Aqui, ó, Atos 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Está compreendendo? Olha como a Bíblia é incrível, mas ela vai caminhando, a coisa vai desenrolando, a profecia ela vai se cumprindo. É interessante acompanhar isso daqui, né? Jesus promete, ó, vocês vão receber o Espírito Santo. Não recebeu ainda porque Jesus não havia sido glorificado. Mas agora, Atos 1:9, Jesus está sendo glorificado. Quando ele está no Monte das Oliveiras junto com a sua igreja, não é? E vem uma nuvem dos céus, encobre Jesus e leva Jesus de volta para o céu. Está compreendendo? Que é onde o nosso Cristo está até hoje, ainda aguardando o dia que a trombeta soará e ele virá para nos buscar. Então ele foi glorificado aqui, em Atos 1, versículo 9. 40 dias após a sua ressurreição. Jesus agora é glorificado, é levado de volta aos céus. A igreja passa agora 10 dias em oração. 10 dias em oração, a igreja, desse dia aqui que Jesus foi levado de volta para o céu, no versículo 9 de Atos 1, a igreja se reúne no cenáculo em Jerusalém e fica ali agora 10 dias orando, clamando, buscando ao Pai. E 10 dias após, chegamos ao dia de Pentecostes, que são, o dia de Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Lembra? Jesus ressuscita no domingo de Páscoa. Jesus ressuscita na Páscoa. Jesus passa 40 dias aqui na terra ainda dando as instruções aos seus discípulos. No final dos 40 dias ele é glorificado e é levado de volta para o céu. A igreja passa 10 dias no cenáculo orando, clamando ao Pai. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Inclusive o significado de Pentecostes é justamente isso, né? 50º, é o 50º dia após a Páscoa, onde acontece uma festa em Jerusalém, né? Que é a festa de Pentecostes. Essa festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. Esta festa também pode ser conhecida como a festa das primícias, que era o fim da colheita do trigo. O nome Pentecoste era o nome Pentecoste. Esta festa ficou com este nome porque era realizada 50 dias após a Páscoa. Entende? Então, essa festa é uma festa importantíssima dentro do povo judeu, né? É o dia onde eles se reúnem para celebrar a festa de Pentecostes, que é comemorada também o dia em que Moisés recebeu a Torá. É o dia para ser comemorada a chegada da Torá, a chegada das leis, a chegada, né, da tábua dos 10 mandamentos. Nesse dia tudo isso é celebrado, no dia de Pentecostes. É por isso que judeus do mundo todo, no dia de Pentecostes, se reúnem em Jerusalém para celebrar a Deus. Lembra-se, a gente leu até o versículo 4. Agora olha a partir do versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Entende? E aqui a gente vai ver mais na frente, né? A gente lê aqui, as nações que estavam lá, né? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. São essas as nações que estavam lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, em virtude de comemorar a festa de Pentecostes. E o Espírito Santo decide descer naquela cidade no dia dessa festividade. E o Espírito Santo vem, e eu tenho muita coisa anotada aqui sobre esse dia tão importante, né, irmão? Meu Deus, como é importante o dia de Pentecostes para a igreja primitiva, para nós, como igreja do Senhor, né? Deixa eu achar aqui a outra lição para que a gente possa acrescentar a essa daqui. Olha, o Espírito Santo ele vem
e ele é derramado sobre a igreja em cumprimento da profecia, né? A mais conhecida profecia era de Joel, como eu falei, mas nós vimos aqui tantas outras, né? E que o Espírito Santo vem e, né, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Queridos, nós precisamos entender o fogo. Por que Deus escolheu essa metodologia, né, esse simbolismo do fogo para o dia de Pentecostes? Por que línguas repartidas como que de fogo, né? A gente vai ver, querido, na Bíblia Sagrada, principalmente no Velho Testamento, em tempos onde houve um rompimento de uma estação para outra estação, a gente vai ver que isso foi marcado por fogo. A gente vai ver que isso foi marcado por fogo. Você lembra, por exemplo, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro? O que Moisés viu no alto do monte? Fogo. Uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Ali é o rompimento, ali é o cruzamento de uma era de escravidão, e vai se iniciar a era onde o povo foi liberto da escravidão do Egito. Você vai lembrar que Elias viveu no tempo de Acabe, um tempo de total idolatria no meio de Israel. E por conta disso se formou uma era de pecado, né? Uma estação de pecado, uma estação de escravidão, uma estação de dor, de sofrimento. E Elias agora chama todo mundo para o desafio. Vamos para o desafio, vamos acabar com esse negócio de uma vez. Nós vamos para o monte. Vocês vão oferecer o sacrifício de vocês, eu vou oferecer o meu sacrifício. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Lembra? Episódios onde há uma transição. Episódios da Bíblia Sagrada onde há um rompimento, sabe? Para o início de um novo tempo. Para o início de um novo tempo. Israel está escravo. Um novo tempo de liberdade vai iniciar, e esse tempo é marcado pelo quê? Por fogo, a sarça que pega fogo e não se consome. Israel está dentro da idolatria. Israel está dentro do pecado. Israel está afundado até o pescoço, a ponto dos céus já estarem fechados há 3 anos e meio quase. E Elias chama o povo para o desafio. Vamos acabar com isso, gente. A gente precisa começar um novo tempo. E qual é a marca? Fogo. O fogo vem e consome o holocausto, consome o sacrifício de Elias. E agora, a gente está no Novo Testamento e Deus resolve usar a mesma simbologia para apresentar para nós que até Atos 1 nós vivemos um tempo. E a partir de Atos 2, a gente começa a viver a dispensação do Espírito Santo aqui na terra. Porque hoje quem está entre nós é o Espírito Santo, né? Às vezes falamos, Jesus está aqui. Mas se a gente for pegar friamente pela palavra de Deus, e nós sabemos que Jesus, nesse momento, ele está assentado à destra do Pai, né? É claro que a gente aprende isso até numa revista nossa, que uma das obras do Espírito Santo é dar glória ao nome de Jesus. Então, quando o Espírito Santo se revela entre nós, automaticamente ele reflete a glória para o nome de Jesus. Então, nós entendemos que Jesus está entre nós, né? Porque o Espírito Santo remete à pessoa de Jesus. Mas teologicamente, friamente olhando, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito, né? Se a gente fosse dividir Pai, Filho e Espírito Santo, cada um teve a sua dispensação. O Pai no Velho Testamento, né, na criação de todas as coisas. Jesus, nós encontramos mais em evidência o seu ministério a partir do Novo Testamento, com os evangelhos, o seu nascimento. E agora,
com Jesus sendo glorificado e levado de volta aos céus, quem está entre nós é o Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. É claro que entendemos que não é porque o Pai estava mais em evidência na criação, por exemplo, que Jesus e o Espírito Santo não estavam ali. Não é? Tanto é que o Pai conversa, por exemplo, na criação do homem: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando Deus está criando todas as coisas, o Espírito Santo estava ali e ele pairava sobre a face das águas. Está compreendendo? Então, não significa que porque hoje vivemos a dispensação do Espírito, que não temos a ação do Cristo, não temos a ação do Pai. Afinal de contas, são três que formam um único Deus. Essa é a nossa fé. Nós cremos na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é? Temos a dispensação de cada um tendo o seu ministério, se assim podemos dizer, em mais evidência. E hoje vivemos na dispensação do Espírito Santo. Não é? E o Espírito Santo é derramado sobre a igreja nesse sinal de fogo, onde representa um novo tempo, a nova era. Né? Agora é o Espírito Santo em ação através da igreja. Agora é esse tempo que nós vivemos a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o Espírito Santo através da igreja cumprindo os propósitos do reino de Deus que o nosso Senhor Jesus veio trazer à terra. Isso é maravilhoso, meu irmão, porque o Espírito Santo ele vem para capacitar a igreja para viver aquilo tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo vem para agora habilitar a igreja a viver tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. Tá compreendendo? E a gente vai ver isso aqui, ó. Ó, Atos 2. Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu poderia aqui nesse vídeo, eu não vou fazer isso, mas se você quiser, procura aqui no nosso canal mesmo, um vídeo que tem aí para baixo, intitulado A Oração em Línguas. Nós fizemos uma sériezinha bem pequena, acho que tem 2 ou 3 vídeos somente, falando sobre a oração em línguas, que você vai entender um pouco mais do que é que acontece aqui no dia de Pentecostes. O que acontece aqui no dia de Pentecostes? A gente vai ver, como eu falei, tinha judeus do mundo inteiro reunidos aqui. E a igreja, agora cheia do Espírito Santo, começa a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E acontece aqui algo tremendo que somente Deus pode dar capacidade ao homem. É porque, olha, acompanha comigo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aqui a Bíblia cita as nações que estavam lá. Se eu não me engano, 13. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso aí. 13 nações que estavam ali. Partos, medos, elamitas, né? Os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E olha, todos se maravilhavam e estavam suspensos, admirados, né? Dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? Perceba o que acontece aqui. Se você for ver esse vídeo que eu te falei aí, a oração em línguas, é só você procurar aí. Você vai ver aí essa série de vídeos. Você vai perceber, eu não vou aprofundar, mas você vai perceber que quando o Espírito Santo enche a vida do crente,
há 3 manifestações de línguas. A primeira que nós encontramos, que é logo quando o Espírito Santo vem, que é o Espírito Santo desceu sobre a igreja e deu para eles a capacidade de falar em línguas. Só que essas línguas não eram línguas desconhecidas. Essas línguas eram idiomas, que são os idiomas dessas nações que estavam aqui em Jerusalém no dia de Pentecostes. Tanto é que, mesmo eles sendo de outras nações, falando outras línguas, eles estavam escutando a igreja falando das grandezas de Deus na língua em que eles eram nascidos. Entende? Então o árabe estava escutando o crente falar em árabe. O cretense estava escutando o crente falar em sua língua. Está compreendendo? Aqueles que vinham da Frígia estavam escutando os crentes falando na língua deles. O que veio do Egito estava escutando os crentes falar em egípcio. Está entendendo? E eu explico nesse vídeo que isso é uma capacidade, e conto lá também alguns testemunhos verídicos, né? Que essa é uma capacidade que Deus, ao batizar o crente com o Espírito Santo, ele pode dar para algum grupo de pessoas, que é a capacidade, eu sou brasileiro, mas de uma capacidade evangelística, para que, por exemplo, se eu tiver que pregar, amanhã Deus me levar a pregar para um espanhol, eu mesmo sem nunca ter estudado espanhol ainda, de eu evangelizá-lo na sua língua materna, entende? E ali ele vai entender, vai ser edificado e vai ser abençoado. Tá compreendendo? Lá nesse vídeo eu te aconselho a procurar lá e assistir esse vídeo, que eu vou aprofundar nesse vídeo mais sobre isso. Eu não vou aprofundar hoje, para que você possa lá depois acompanhar também esse vídeo, que vai edificar muito nesse assunto para você, né? Nós vemos na Bíblia 3 possibilidades de línguas, que são as línguas que a gente vê aqui, que são os idiomas, que essa é uma capacidade evangelística que o Espírito Santo dá para o crente. Nós temos a segunda possibilidade de línguas, que essas são as línguas em mistérios, que essa também é uma capacidade que podemos dizer evangelística, de que essa capacidade, que essas línguas em mistérios que o apóstolo Paulo fala, elas precisam ser combinadas com quem tenha o dom de interpretação das línguas. Entende? Para os idiomas, se você estiver pregando só para alguém daquele próprio idioma, não há necessidade de alguém interpretar, não é? Se Deus te der a capacidade, como eu já vi pessoas, eu nunca estudei o português lá de Portugal, e Deus me usou para evangelizar o português. Eu achei que eu estava falando no meu idioma e na verdade ele estava entendendo tudo que eu estava falando. Está compreendendo? É uma capacidade sobrenatural que é vivida pela fé. Precisa crer para você viver esse tipo de coisa. Essa outra capacidade que aí você recebe línguas, mas na verdade são mistérios, ninguém te entende, não são idiomas, ninguém te entende, né? E é necessário a combinação com alguém, ou você mesmo tendo o dom da interpretação das línguas. Você já viu esse dom em execução, meu irmão? Alguém recebendo uma mensagem profética, e essa mensagem profética, ela pode ser para o evangelismo e também para a edificação da igreja, né? Então, você já viu? Alguém recebe uma mensagem profética em mistérios e se levanta na igreja falando em outras línguas, a princípio ninguém está entendendo, e às vezes ou a própria pessoa mesmo fala nos mistérios e interpreta, ou às vezes tem um aqui falando nos mistérios e o outro é levantado do outro lado interpretando, entendendo tudo que aquela pessoa está falando e interpretando para gerar edificação na igreja e também para gerar o evangelismo, para que outras pessoas entendam que Deus está entre nós. E é lindo, irmão, é maravilhoso, é algo assim fenomenal, que a igreja precisa voltar a buscar essas coisas, irmão. E assim, a terceira capacidade ou possibilidade das línguas estranhas que a gente encontra na Bíblia, isso é Bíblia, tá, irmão? Acompanha esse vídeo que eu te falei aqui, a oração em línguas, que você vai ver que tudo isso que eu estou te falando aqui é Bíblia, né? Do idioma, que a gente acompanha aqui em Atos 1, Atos 2, você vai ver os mistérios, que é necessária a combinação com a interpretação de línguas, e você vai ver também que existe a oração em línguas. E lá eu explico
para cada grupo um pouco melhor, aprofunda um pouco melhor, né? E a oração em línguas, que é feita para a sua edificação. Enquanto a mensagem profética em mistérios, para que alguém interprete, é feito para a edificação da igreja, a oração em línguas é feita para a sua própria edificação. É quando o apóstolo Paulo fala: aquele que ora em línguas, ele se edifica. Aquele que ora em línguas ora bem, por exemplo, Paulo fala. Tá compreendendo? Então acompanha esse vídeo lá, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, tá? Mas o que acontece aqui em Atos 2 é que eles são revestidos do Espírito Santo, a promessa se cumpre e eles recebem aqui, a princípio, essa capacidade de falar em outros idiomas, e os judeus que se reuniram lá em Jerusalém ficaram admirados. Ficaram admirados. O que está acontecendo, gente? Nós viemos de outras nações e estamos escutando esse povo aí que é galileu falar na nossa própria língua que nós somos nascidos. O que está acontecendo? E aí, a partir do versículo 13, eles começam até a zombar, né? E outros zombando diziam: estão bêbados, estão cheios de mosto, né? E começaram a dizer: olha, estão embriagados, estão doidão, estão bêbados aí, ó. E Pedro, a partir do versículo 14, Pedro se levanta com ousadia do Espírito Santo para pregar o evangelho a essas pessoas, não é? E a gente vai ver uma das principais características do batismo com o Espírito Santo. Nós temos a evidência das línguas estranhas, não é? A gente vai lendo a Bíblia aqui, principalmente Atos dos Apóstolos. Você vai vendo que as línguas, a evidência das línguas, na maioria das vezes ela veio acompanhada, deixa eu reformular, a maioria das vezes a experiência do batismo com o Espírito Santo veio acompanhada da evidência das línguas estranhas. Você vai ver que durante a maioria dos episódios aqui que mostra os crentes sendo cheios do Espírito Santo, as línguas estranhas, o sinal das línguas estranhas vinham junto com o batismo com o Espírito Santo. Alguém pergunta: pastor, alguém pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas? Olha, meus irmãos, há uns tempos atrás, a maioria, 90% da igreja acreditava que não, né? Mas hoje temos mais discussões, né? O entendimento vai se ampliando e a gente entende que de repente alguém pode ser batizado com o Espírito Santo sem, a princípio, a testificação ou a evidência, melhor dizendo, do batismo das línguas estranhas. Ser batizado com o Espírito Santo sem, a princípio, falar em línguas estranhas. Por quê? O batismo com o Espírito Santo tem muito mais a ver com a formação do caráter de Cristo em você. O batismo com o Espírito Santo tem muito mais a ver com a mudança interior do que com a evidência exterior, que seriam as línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo tem muito a ver também com o acendimento, não sei se eu posso falar essa palavra, o acendimento do fogo dentro de você, por exemplo, pela obra de Deus, né? A ativação do teu dom, a ativação do teu chamado. Pessoas que nunca oraram em línguas estranhas, mas que têm o fogo do Espírito dentro de si por fazer a obra de Deus. E estão fazendo a obra de Deus de uma forma excelente. Há quem diga que, por exemplo, o maior evangelista da história da igreja, chamado Billy Graham. Há quem diga que Billy Graham, por exemplo, nunca orou em língua estranha, né? Eu não posso dizer que essa é uma verdade. Eu ainda não vi isso daí. Mas outro dia eu estava ouvindo um pastor e ele falou que Billy Graham nunca orou em línguas, nunca falou em línguas. E Billy Graham, por exemplo, foi o maior ganhador de almas da história da igreja, né, irmão? Meu Deus do céu, quem foi Billy Graham? Não é? Um homem que, sabe, para o evangelho, a sua contribuição é sem medidas. Tudo que Billy Graham fez, né, em favor da igreja. Entende? Então, a maior evidência do batismo com o Espírito Santo, nós não podemos limitar a ser as línguas estranhas. É claro que é bíblico, deve acontecer, né? Mas tem muito mais a ver também com a mudança interior. O caráter de Cristo agora impregnado dentro de você, sabe? E Pedro, irmão, se levanta.
Que também essa é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, que é o fazer a obra de Deus, sabe? Que é o se levantar para executar o dom que Deus te deu. E Pedro se levanta, irmão. Pedro, versículo 14. Porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. Pedro aqui começou a pregar, irmão. E ele pregou um sermão tão inspirado, tão cheio do poder de Deus, né? Que somente com esse sermão foram acrescentados, versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Entende? Então, queridos, Pedro, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o agente se levantar para fazer a obra de Deus, de acordo com o chamado que Deus nos deu, sabe? E esse é um tempo que Deus quer levantar os crentes cheios do Espírito Santo para fazerem a obra de Deus, para pregarem o Evangelho, para fazerem aquilo que Deus chamou eles para fazerem, no dom que Deus te deu, na área que Deus te deu, sabe? Você fazer isso aí com poder, com excelência. Agora, perceba, irmão, eu estava lendo um livro esses dias e isso virou uma chave dentro de mim. Pedro agora não está somente cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que só quer ser cheio do Espírito Santo. Enquanto ele estiver cheio, vai no culto e sente um arrepio, né? Um arrepio não, né? Minha esposa fica brava quando eu falo arrepio. Um arrepio. Sabe? Ele sente, ele chora, isso e aquilo. Ele está cheio, né? Só que, irmão, existe uma diferença entre estarmos cheios do Espírito Santo e passarmos a operar no poder do Espírito Santo. Eita, isso virou uma chave dentro de mim, irmão. Sabe? A minha oração hoje, eu não quero só ser cheio. Eu quero operar no poder do Espírito Santo. Que é o que acontece com Pedro aqui agora. Imaginou, irmão, num único discurso, numa única mensagem, você ganhar 3.000 almas para Jesus. Que é o que nós acompanhamos acontecer com o Billy Graham, com o evangelista Reinhard Bonk, não é? T.L. Osborne, meu Deus do céu, e tantos outros. Sabe? Que ao longo da história da igreja, com uma pregação, Reinhard Bonk, por exemplo, ganhou 1 milhão de almas em uma mensagem. Billy Graham ganhou 1 milhão de almas de uma única vez, com um sermão e um apelo. Meu Deus, Deus precisa nos usar dessa forma. Não somente estarmos cheios, mas passarmos a operar no poder do Espírito Santo. Que é o que acontece com Pedro aqui. Pedro até aqui estava cheio do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Pedro foi cheio do Espírito Santo. Sabe onde? Vou mostrar para você. João, abre a Bíblia aí comigo, fazendo um favor. João 20, versículo 22. João 20, versículo 22. Isso aqui é Jesus. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui Pedro foi cheio do Espírito Santo. Está entendendo? Podemos dizer, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Não da forma como foi em Atos 2. Porque existem duas formas de você receber o Espírito Santo. Que é a primeira forma, é quando você de fato se converte a Jesus. Quando você se converte, você já passa a ter o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. Você se converteu, você passa por isso aqui de João 20, 22. O Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. Você é casa do Espírito Santo. E é interessante falarmos isso, né? Que hoje o Espírito Santo, ele não está aqui para nos visitar. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele mora em nós, né? Ele não vem causar um arrepio, causar um choro, causar um streamlick. Ele não vem para alegrar um culto.
e terminou o culto ele vai embora. Não, ele mora em nós, ele habita em nós. Nós somos morada do Espírito, nós somos templo do Espírito Santo. Entende? Essa é a primeira forma de ter o Espírito Santo. A segunda forma é o que acontece aqui em Atos, sabe? Quando Pedro agora passa do ser cheio e passa a operar no poder do Espírito Santo. Esse ser casa, o ser morada, 100% de quem entregou a vida para Jesus já tem. O Espírito Santo já mora em você. Você se converteu, ele mora em você. Agora, essa segunda, nem todos têm. É aqui que mora um problema na igreja, sabe? E que a gente precisa acabar com esse problema através do conhecimento da palavra. Porque nem todos querem operar no poder do Espírito Santo. Para uma boa parte da igreja, não vou dizer a maioria, mas para uma boa parte da igreja, está cheio, está bom, está suficiente. Entende? E a maioria não quer operar no poder do Espírito, que é o buscar o Espírito Santo, não somente para ser cheio, mas para ativação de dons, ativação do teu talento, para ele te dar poder, para você fazer a obra de acordo com aquilo que ele te chamou, entende? E por que essa segunda opção é um pouco mais difícil? Porque aqui entra, né, um nível maior de renúncia, entra aqui um nível maior de comprometimento, de desejo, de fome, de dizer, Senhor, eu não quero somente estar cheio. Estar cheio, irmão, já é bom demais. Meu Deus do céu. Estar cheio já é fenomenal. Você sentir o Espírito Santo já é maravilhoso, não tem experiência melhor. Você ser cheio. Agora, você operar no poder do Espírito, que é o que acontece também com Jesus. Jesus, na beira do Rio Jordão, Jesus foi cheio. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, todo mundo viu, João viu, né? Agora, quando Jesus sai do deserto, que Jesus resiste à tentação no deserto, e que Jesus agora sai do deserto, Jesus já não sai somente cheio do Espírito Santo. Jesus sai agora para operar no poder do Espírito Santo. E é disso que nós precisamos. Gente que queira operar no poder do Espírito Santo. Se levantar com ousadia, como Pedro se levantou aqui nesse dia, para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar com poder, né? Mensagem testificada com poder, e assim as almas se converterão. Já imaginou, irmão, Deus te usar para você ganhar milhares e milhares de almas para Jesus? Ah, meu irmão, que Deus te use poderosamente, que haja em você essa transição de estar cheio para operar no poder do Espírito Santo. Sabe, possamos operar no poder do Espírito Santo. As almas se converterão, as vidas se converterão. Nós vamos pregar e a nossa mensagem vai ser como fogo no coração dos nossos ouvintes. E eles se converterão ao Senhor, se renderão ao Senhor diante da mensagem pregada no poder do Espírito. Sabe, querido, deixa Deus te usar. Busca o Senhor. Busca o Senhor com todas as tuas forças. Fala, Senhor, eu quero ser cheio. E não somente ser cheio, eu quero me levantar para operar no poder do Espírito. Esse é o desejo de Deus para essa geração. Nós vamos encerrar por aqui, né? A partir do próximo vídeo nós vamos ler aqui as características da igreja primitiva a partir do versículo 42 de Atos 2. Mas encerramos hoje aqui em Atos 2:41, após o seu discurso, né? E termina a palavra do Senhor anunciando para nós o que eu já li aqui. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Deus quer levantar uma geração que vai operar no poder do Espírito Santo. Dentro do teu dom, dentro do talento que Deus te deu, Deus vai te usar de uma forma especial.
Deus vai te usar para marcar essa geração. Deus vai te usar para marcar a história da igreja desse tempo. Nós temos uma grande oportunidade, irmãos. Nós estamos vivendo uma era extremamente propícia para que o evangelho seja pregado como nunca antes. O princípio das dores. Nós somos a igreja do princípio das dores. Nós somos a igreja do princípio das dores. E essa igreja, irmão, deixa eu falar algo que eu creio. Essa igreja dessa geração, dessa era que nós vivemos, é a igreja que vai experimentar o maior nível de poder de Deus para pregar o evangelho. Para que sejamos a geração que vai experimentar o maior avivamento da história da igreja. Esse avivamento que antecede o arrebatamento da igreja. Esse avivamento que antecede o grande e terrível dia do Senhor. Quando o Senhor virá para nos buscar, nos levar para o céu. Sabe? Mas antes de Jesus levar a gente para morar no céu, antes desse dia, Jesus vai usar a igreja de uma forma poderosa para pregar o evangelho, para que mais e mais vidas se convertam, para que haja a maior colheita de almas já vivida pela igreja do Senhor aqui na terra. Sabe, irmão, eu me arrisco a dizer, que a igreja desse tempo vai experimentar maior crescimento do que a igreja primitiva experimentou. A igreja desse tempo vai experimentar maior crescimento do que os nossos pais na fé viveram. Billy Graham, John Wesley, Reinhard Bonnke, sabe, T.L. Osborne e tantos heróis e heroínas da fé experimentaram. Por conta disso que eu estou te falando, nós somos a igreja que antecede o arrebatamento. E antes do arrebatamento, a Bíblia é fiel em afirmar que antes do arrebatamento acontecerá um grande avivamento, uma grande colheita de almas. A igreja se levantando, não somente cheia do Espírito, mas a igreja operando no poder do Espírito, o que faz toda a diferença para o evangelismo, para o ganhar almas, para a igreja ser usada de uma forma sobrenatural, nos dons, nos talentos, nos sinais, e as multidões se convertendo ao Senhor Jesus, para que então Ele venha e arrebate a sua igreja. Eu creio nisso, entende? No próximo vídeo, nós continuamos a partir de Atos 2, versículo 42. Irmão, Atos 2, do versículo 42 ao 47, nós temos aqui algumas características da igreja primitiva que eu vou aprofundar com você no próximo vídeo, que são fenomenais, são incríveis, as características da igreja. Nós vamos entender isso aqui, tá? No próximo vídeo. Que bom ter você aí com a gente, né? Que sou grato a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e vitória, tá bom? Reforçando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho de notificações para você receber todos os nossos conteúdos. Deixa aí o seu gostei, nos ajuda, deixa o seu gostei aí, tá? E querendo acrescentar algo, querendo perguntar algo, escreve aí nos comentários que nós estaremos aqui ligados para ler os seus comentários, tá bom? E para que possamos também responder a qualquer dúvida que tiver, tá bom, querido, querida? Que Deus te abençoe. Espero que esse comentário de hoje tenha sido enriquecedor para a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê graça, que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família, em nome de